Olá, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Muito Mais Bela. Eu sou Gisele Alebrante e é um imenso prazer estar aqui à frente desse programa que fala aí do universo feminino, né? Esse universo que é complexo e maravilhoso ao mesmo tempo. É um prazer ter vocês aqui conosco. Gente, hoje a gente vai abrir uma exceção aí na nossa programação do mês dos namorados, né? Para falar de um assunto super importante. É o Junho Violeta. É o mês de conscientização à prevenção ao ceratocone. A nossa convidada, a doutora Débora Ribas, ela que é oftalmologista, vai nos contar tudo sobre essas e muitas outras doenças aí, patologias, enfim, da oftalmologia. Então, eu convido vocês a assistirem o programa de hoje, que está incrível. Mais uma vez, aí nós estamos trazendo assuntos para prevenção, informação de vocês e conhecimento. Então, está no ar o programa Muito Mais Bela. Pode rodar a vinheta. Gente, olha só, antes de dar início ao nosso programa, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal da TV Pedra Branca, curtir lá as publicações, ativar as notificações lá no sininho e se inscrever no canal, porque toda vez que entrar algum programa, a grade de programações aqui da TV Pedra Branca, inclusive o nosso, você não vai perder, vai ser notificado. Então, toda terça-feira, 21h30, né? Programa Muito Mais Bela. É importante que você se inscreva e ative as notificações. E também segue as redes sociais do programa lá, o Facebook e o Instagram, @programa Muito Mais Bela. E fique por dentro de tudo que acontece nos bastidores e também na semana aí, tudo sobre as nossas convidadas, tá? Aproveitando, compartilhe o link do nosso programa de hoje para todas as pessoas que vocês conheçam, todos os amigos, as amigas, enfim, família, para poderem assistirem o programa de hoje, que está super interessante. Vamos falar sobre oftalmologia. Antes de chamar nossa convidada, vamos falar um pouquinho sobre os nossos parceiros, nossos patrocinadores, né? Agradecer a eles que tornam o nosso programa muito mais belo. Vamos começar com a Clínica de Estética Virtuosa. Gente, olha só, está chegando uma nova Clínica de Estética Virtuosa na Palhoça, no bairro Pagani. Se você não conhece, então corre lá, conheça a Clínica de Estética que já está atuando, que é aqui da Palhoça, e logo, logo uma filial no Pagani. Lá na Clínica de Estética Virtuosa, você vai encontrar todos os tratamentos, tanto para a estética facial, corporal, tudo que você precisar, emagrecimento, tratamentos para emagrecimento, limpeza de pele, secagem de vasinhos, tratamentos corporais, o que você precisar para chegar ao verãozinho, que é agora é a hora, né, gente, de se ajeitar aí para o verão, né? Então, corre lá na Clínica de Estética Virtuosa, as meninas estão prontinhas para receber vocês. E eu sei que está cheio de promoção nesse mês de junho, hein? Então, aproveitem. E lá na Mentes Corpus, você vai encontrar todos os tratamentos que você precisa na área de psicanálise, hipnose clínica. E para você que conhece alguém ou está passando por um momento difícil, de tristeza, depressão, ansiedade, crise, síndrome do pânico, TPM. Então, todos esses tratamentos e muito mais, você vai encontrar na Mentes Corpus Psicoterapia. Gente, tem a craniopuntura, que, olha, é sensacional, um tratamento que faz com agulhinhas, mas não dói. É na região da cabeça, para tratar dores agudas e dores crônicas. Olha, é como tirar com a mão, eu super recomendo. Então, segue lá, Mentes Corpus Psicoterapia.
lá no salão da Tati. Hoje a Tati fez um rabinho aqui no meu cabelo, eu adorei. A Tati sempre se dedica quando eu chego com uma coisa nova para ela fazer. Então, lá no salão de beleza da Tati, vocês encontram tudo que precisar para tratamento do seu cabelo, unha, depilação, o que você precisar para poder sentir melhor, sentir mais bonita, né? Elevar a autoestima. E tratamentos capilares, alisamento, coloração, corte, enfim. Tudo e mais um pouco você encontra no Salão de Beleza da Tati. E eu sei que ela já está anunciando aí, na rede social dela, o Dia da Beleza. Então, acesse lá, Salão de Beleza da Tati, tem o @ aí embaixo, e fique por dentro das novidades também. Tati, muito obrigada pela sua parceria. A Vitrine Produções, vocês sabem que eu falo sempre aqui, né? Eventos corporativos. Vocês viram que teve a renovação de votos aí, foi cobertura da Vitrine Produções. Você quer mostrar o seu produto de uma maneira mais profissional, se colocar na rede social com fotos profissionais, fotos corporativas, vitrine virtual. Você vai encontrar toda a produção que você precisa na Vitrine Produções, que ela, maravilhosa, Valéria Monteiro, tenho certeza que ela vai produzir tudo o que precisar para o seu produto se colocar de uma maneira mais profissional nas redes sociais, né, gente? Então, corre lá no @ da Valéria, agora aproveitando, já falando dela também, ensaios intimistas, ensaios corporativos, tudo que você precisar relacionado a ensaio e produções, você vai encontrar na Valéria Monteiro. E também, vocês fiquem ligadinhos aí, que eu sei que o mês de junho ela está com promoção, e que também tem muitos ensaios lindos, saindo fotos aí que ela está largando aos pouquinhos, fotos de lingerie, gente, coisa, uma mais linda que a outra. Então, segue lá, Vitrine Produções e Valéria Monteiro. O próximo, a Dog Lovers Pet Shop. Gente, tudo que você precisar para o seu cãozinho, na Dog Lovers você vai encontrar. Lá na Dog Lovers você vai encontrar também hotel para cachorro, creche, banho e tosa, comidinhas para o seu cãozinho, muito carinho e também roupinhas, né, para esse inverno que você precisar. E agora, nesse mês de vocês precisam seguir as redes sociais deles. Gente, as fotos com os cãezinhos vestidos a caráter de festa junina, tá? A coisa mais linda. Então, segue lá e fique por dentro das novidades. A Bianca é a responsável pela minha make, né? Nossa parceiraça aí. A Bianca logo vai estar aqui no programa. Olha a make de hoje, tá? Muito linda. Bianca, muito obrigada pela sua parceria. Gente, Bianca logo vai vir aqui falar sobre a história dela, história de vida, história profissional. Vocês vão amar conhecer a Bianca. Bianca, muito obrigada pela sua parceria também. E a Vivari Tábuas, como vocês viram aqui, programa passado, né? A Adriana Cola, maravilhosa, nos mostrou que lá na Vivari você não vai ter apenas uma experiência com uma comida, você vai ter uma experiência de sabores. E foi maravilhoso a gente conhecer a história que tem por trás da Vivari Tábuas, não é? Tenho certeza que vocês adoraram. E, olha, eu recomendo vocês conhecerem, encomendarem essa tábua de frios que eles fazem, que, olha, realmente é uma experiência maravilhosa de sabores. Um beijão para a Adriana Cola. Gente, é isso, então. Vou lá para o outro palco agora, que eu vou chamar a minha convidada, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o Junho Violeta. Junho Violeta, já estou aqui. Vocês sabem do que se trata? Gente, eu particularmente não sabia que existia, né, um mês para a prevenção aí do ceratocone e também por ser o junho e ser violeta. A gente vai saber o porquê que é essa nomenclatura toda aí, né? Por que é junho, por que é violeta. E hoje, então, nós vamos conversar aí com a oftalmologista, a doutora Débora Ribas. Ela vai nos contar um pouquinho sobre o mundo da oftalmologia, né? Se você tiver alguma dúvida, comentário, enfim, que vocês queiram mandar aqui para a doutora, podem enviar aí no YouTube, ou vamos focar no YouTube, que é melhor, né, diretor? Melhor no YouTube. E tenho certeza que ela vai responder aqui ao vivo. Então, eu vou chamar aqui, dar boa noite para ela, nossa convidada, doutora Débora Ribas. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Gisele, tudo bem?
bem? Tudo bem, Obrigada seja pelo muito convite. bem-vinda. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Fica à vontade, doutora. Gente, olha só. Compartilhe o link do nosso programa para quem você conheça aí que possa também estar, que tem, né, esse tipo de doença. A gente fala, é uma doença? É uma doença. É uma ceratocone doença? É uma doença. Então a gente vai, você envia para seus amigos que você conhece que tem, para a gente saber um pouco mais sobre ceratocone, então. Vamos lá. Boa noite, doutora. Olha, é um imenso prazer recebê-la aqui. Estou muito feliz em poder falar sobre esse assunto, um assunto que eu particularmente gosto muito, e também por ser tão importante a questão da prevenção, da conscientização. Começando por aí, eu já gostaria de saber se tem um motivo por ser em junho, ser violeta. Como que é escolhido o mês para ser o mês de prevenção ao ceratocone? Tem algum motivo específico? Então, a história começou em 2018 com um médico carioca, o Dr. Renato Ambrosio, muito famoso dentro do oftalmologista, porque é um grande pesquisador de renome mundial, assim. E ele trabalha muito com ceratocone e teve a ideia da campanha para conscientizar, porque é uma doença muito comum e pouco falada, e ele queria que as pessoas soubessem mais sobre o problema e soubessem, entendessem o que é, para a gente ver também a forma de prevenir, né? Enfim. E aí ele foi buscando um mês que já não tinha nenhuma campanha, já que abril sim. tem um abril marrom, existem os outros meses comemorativos, né, de outras áreas da saúde, tem o outubro rosa, tem o novembro azul, enfim, ele achou uma brechinha em junho, e por isso que surgiu junho, não tem nenhum motivo específico. Tá. E o violeta, porque ele escreveu uma história, então um livrinho para conscientizar as pessoas, e a personagem principal desse livro se chama Violeta, então ele relata a história de uma adolescente, de uma criança com ceratocone, e aí por isso que surgiu o Junho Violeta. Olha, que interessante, que legal. Você vê, tem todo um simbolismo, então, tem todo um significado, né, por trás. Adorei saber, adorei. O que é, então, o ceratocone? Quando a gente anunciou na semana, né, muitas pessoas vieram me perguntar do que se tratava, por ser um nome, você vê, quase não se ouve falar, né? O nome é diferente, e aí, então tem um mês de prevenção, quer dizer, de conscientização. Então, explica para a gente do que se trata o ceratocone, né? Então, o ceratocone é uma doença da córnea. A córnea é essa parte transparente que cobre o nosso olho e é a principal lente que a gente tem no olho. Essa doença gera um afinamento progressivo e um encurvamento progressivo dessa lente, e isso gera uma dificuldade muito grande para enxergar. É uma doença que começa geralmente na infância, na adolescência, e a gente vai perceber quando tem aquele paciente que troca muito de óculos, a cada 6 meses está lá, e mesmo com óculos novo a visão não fica tão boa, está sempre insatisfeito, e geralmente é um paciente que tem um hábito de coçar, de esfregar os olhos. E esse foi um dos grandes motivos da campanha também, para a gente alertar da importância de não esfregar os olhos, de não coçar os olhos, porque isso pode realmente agravar muito e fazer progressão dessa doença, né? Tem muitas pessoas que têm mania, né, de ficar coçando. Sim, que tem hábito e que acham que é uma coisa inofensiva e pode estar gerando ou até agravando um problema que às esse a pessoa até desconhece, nem sabe que tem. Exatamente. Tem alguma causa específica? Do ceratocone, Isso. a causa é genética, né? Mas esse trauma que a gente fala ambiental, então esse hábito de coçar, de esfregar, tem muita relação com a doença. Então, às vezes você tem um parente distante que tem a doença, nem sabe que tem, e é um coçador crônico, você tem uma chance muito maior de desenvolver o ceratocone. E o inverso também, às vezes você tem a genética para isso, mas não mexe no olho, está sempre ali cuidando, enfim, não necessariamente você vai desenvolver uma doença grave, sabe? Sim, que vai desenvolver exatamente o ceratocone, Isso, né? isso. Por que do nome? Ceratocone? Por que do nome? Cerato de córnea e cone, porque como ela vai mudando de curvatura, a córnea ela vai adquirindo o formato de um cone, ela vai ficando realmente bicudinha, assim, sabe? Ela normalmente tem um formato esférico, né, mais arredondado, e ela vai ficando com o formato de um cone. E aquele conezinho, aquele ápice, é que gera uma distorção muito grande. A pessoa vê tudo borrado, vê tudo distorcido, olha para uma luz e vê uma estrela, em vez de ver um ponto único, gera realmente bastante dificuldade para enxergar. Mas o ceratocone, se ele pode levar à cegueira?
Cegueira de não enxergar nada, não, tá? Mas ele pode gerar uma dificuldade muito grande, né? Eu sempre explico assim que é uma doença que a gente não vai curar, mas a gente pode controlar e a gente tem como tratar. E dependendo do grau da doença, é que vai determinar o tipo de tratamento que a gente vai fazer. O que vai ser feito, Isso. né? Tem paciente que só com óculos fica muito bem. Tem paciente que vai precisar de uma lentezinha dura, uma lente rígida, justamente para a gente achatar aquele biquinho ali do cone. Tem paciente que vai precisar de um implante de um anel na córnea para a gente regularizar essa curvatura. Pacientes com quadros mais graves vão precisar de um transplante de córnea. E existe um tipo de tratamento que é justamente para a gente evitar a progressão da doença, que se chama cross-linking, que mudou também bastante a evolução, assim, a forma como a gente aborda hoje o ceratocone. A gente consegue diagnosticar mais cedo e evitar que esses pacientes vão para um tratamento mais invasivo, como um transplante, por exemplo. Ótimo, né? Graças a Deus tem essas evoluções, né? Vou dar boa noite para o pessoal, que tem um povo querendo assistir a gente hoje aqui. Obrigada. Gente, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Estejam sempre aí conosco, tá? Pode enviar suas dúvidas. Eu sei que a gente, na semana, conforme a gente foi divulgando, algumas pessoas vinham com dúvidas, né? Só que às vezes acabam não querendo perguntar aqui. Mas algumas eu já vou lhe fazer conforme for falando. Um beijão para o pessoal de Passo Fundo, lá do Hospital de Olhos, Diógenes Pinto. Um beijão para vocês. Eu sei que vocês estão me assistindo. É um imenso prazer eu poder estar aqui hoje, falando aqui com a doutora sobre um assunto que eu, né, por um bom tempo aí, trabalhei e sempre fui apaixonada. Então, um beijão para vocês. Eu sei que estão assistindo, estão prestigiando a gente aqui hoje. Um beijo para a Regiane Alebrante. Boa noite, você está linda de branco. Um beijo da Dinda. Um beijo, Dinda, obrigada. Eu quero mandar um beijo, um abraço para Saio, lá de Passo Fundo. Ó, o povo do Rio Grande do Sul hoje está aí, gente. A Lenice, um beijão, Lenice. A Núbia Lima. A Fabiana Sequim, lá de Chapecó. Um beijão, Fabiana. Que bom ver você aqui. A Fábio falou assim, a Fábio Sequim. Boa noite. Lindas, parabéns pelo programa. Obrigada. A Marília Reinalques. Débora, linda, ela colocou. Deb, linda. Ela colocou assim, beijocas, meninas, muito legal o programa. Marília Reinalques, acho que é conhecida. Gente, muito obrigada pelos comentários. Pode enviar suas dúvidas também, tá? Vamos continuar aqui. Uma das dúvidas que uma pessoa perguntou para a gente ali, já aproveitando, as pessoas confundem muito a questão quando tem a córnea esbranquiçada, né, o anel senil, né, que fala assim, que ele é mais esbranquiçadinho. E uma pessoa, até que eu conheço, chegou para mim e perguntou se aquele tipo, aquela mancha, enfim, que ela tem na córnea, seria o ceratocone. Então, não. Isso que você está falando é o halo senil, é quando a gente vê um halo esbranquiçado na parte transparente do olho, geralmente na parte mais periférica. É uma condição muito comum, mas que não afeta a visão, que não gera nenhum problema maior. O ceratocone, a gente, na grande maioria das vezes, não consegue perceber a olho nu. Então, você olha para a pessoa que tem ceratocone e não vê nada de diferente. Quando o paciente tem um ceratocone muito avançado, que já tem esse biquinho muito elevado, de perfil, uma pessoa muito observadora pode até conseguir perceber. Eu, como oftalmologista, né, quem Sim. trabalha na área percebe, mas acho que para as pessoas em geral realmente é uma coisa imperceptível. Por isso a importância, né, de se fazer avaliações periódicas, de estar sempre no oftalmologista, porque ninguém vai perceber nada de diferente no seu olho. A pessoa, no caso, só vai perceber essa visão turva, dificuldade para enxergar. Isso. Agora, é uma coisa bem interessante essa questão do coçar o olho, né? Eu acho que muitas pessoas não sabem disso e tem muitas pessoas que têm essa mania. Eu vejo seguido, assim, muitas pessoas. Sim, a gente fala bastante sobre isso, né? Porque colocar a mão no olho existe um risco de contaminação, Sim. de você desenvolver uma conjuntivite, de você fazer um quadro alérgico, mas vai além disso, né? Esse ato de esfregar pode traumatizar realmente as estruturas do olho. O olho é muito delicado. Hoje mesmo eu estava conversando com um paciente, uma criança, e ele estava em investigação de ceratocone, inclusive, e tinha mania de coçar, e a gente conversando, eu falei, como é que eu vou falar para ele não coçar, né? Um menininho de 6 anos, e aí eu estava explicando para ele que ele tinha que tratar o olho dele igual ele cuidaria de um olho de um bebezinho. Você coloca o dedo no olho de um bebezinho e esfrega, ele não imagina. Eu falei, então o seu é a mesma coisa, é tão delicado quanto o olho de um bebezinho. Então a gente não deve esfregar pelo risco de ceratocone, pelo risco até de descolamento de retina.
Show. A gente falou ali sobre o halo senil. Aparece somente em idoso mesmo? É muito mais comum em idoso, tá? Mas ele já começa no adulto, ali, 30 e poucos anos, alguns pacientes a gente já percebe, e ele começa com uma manchinha que não está um halo completo, e ele vai aumentando, aumentando, mas ele não chega a fechar e deixar a córnea toda branca, tá? Tá. Então, se você já observou isso no seu olho, esse halo mais branquinho ao redor ali da parte transparente, não se preocupe, na grande maioria das vezes, então, vai ser esse halo senil e não tem nenhuma consequência maior para a visão. Gente, no Instagram da doutora tem um vídeo que fala sobre essa questão de coçar o olho, né? Bem interessante. Lá no Instagram dela, ela sempre falando sobre essas coisas bem específicas. Achei muito legal. Deixa eu comentar sobre esse vídeo. É um vídeo realmente muito impactante, porque foi feito um trabalho. Aquele vídeo é uma imagem de uma ressonância magnética em câmera lenta para mostrar o que acontece com o globo ocular quando a gente coça. Então, um voluntário entrou no exame de ressonância e coçou os olhos, a pedido, né, do pessoal do trabalho, e eles captaram essa imagem. E realmente é muito impactante, porque a gente consegue perceber a deformidade na córnea, o quanto aquele olho chacoalha, o quanto chacoalha o nervo óptico, e dá até uma angústia assim de olhar, né? Porque você vê realmente que é algo agressivo. É uma coisa que as pessoas nem param para pensar, vamos combinar, né? Porque além de ser ser uma mania, né, de muitas pessoas de mexer, você não vai pensar que um simples coçar no olho vai causar tanta coisa, né? Abrindo um pouquinho aqui a questão do olho em si, outra questão que também foi e que eu sei que tem muitas pessoas que têm a dúvida quando você conversa com um amigo, enfim, ou a pessoa que tem aquela pelezinha, né, que está por cima do olho, aí você está conversando e fala, eu tenho essa catarata aqui para tirar. Qual é a diferença dessa pelezinha que está por fora do olho e da catarata? Então, essa pelezinha que você está falando, Gisele, é o pterígio, tá? Então, é bem diferente. O pterígio é uma doença externa, tá na parte superficial do olho, e é como se fosse uma pelezinha mesmo que vai crescendo sobre o transparente do nosso olho, sobre a córnea. Não é um tumor, então o paciente não precisa ter esse tipo de preocupação. Na maioria das vezes, deixa o olho mais sensível, coça mais, arde mais, está sempre mais vermelhinho. Vermelho, né? E quando cresce muito, pode gerar alguma distorção para a visão, né? Então, o tratamento definitivo dessa pelezinha é cirurgia também, mas não é todo mundo que é obrigado a operar. A gente sugere operar ou quando o paciente se incomoda muito, está sempre irritado, sempre precisando tratar, ou quando a gente observa que está crescendo demais, e aí sim pode obstruir o eixo visual e comprometer a visão, ou se não tem nada disso, mas a pessoa se incomoda esteticamente, acha aquele vermelho incômodo, enfim, também é uma indicação cirúrgica. Beleza, temos uma pergunta aqui. Obrigada. Aqui. Boa noite. Eu sou muito alérgica e os meus olhos coçam muito. Isso pode ser essa doença? O pessoal já começa a ficar agora. Então, a alergia não é o ceratocone, mas é um fator de risco para o ceratocone. Então, se você é muito alérgica, é super importante fazer uma avaliação com um especialista, tratar essa alergia, controlar essa alergia, para que você não tenha esse hábito de coçar os seus olhos. Então, o hábito de coçar pode levar ao ceratocone, mas a alergia em si não é a doença, são coisas diferentes. Porque aí, né, começa a já dar aquela pulguinha, né? Porque a alergia, né? A alergia é super comum, mas geralmente o paciente com ceratocone tem um quadro alérgico, sabe? Então, assim, aquela pessoa que tem uma alergia crônica, que tem a mania de coçar e que sente essa dificuldade para enxergar, a gente tem que realmente... Já é um sinal de alerta. Um sinalzinho vermelho, vai no oftalmo e, né, vai checar direitinho isso aí. Por isso, a importância, né, da gente cuidar dos nossos olhos. Parece até clichê, mas, assim, é importante estar, né? Qual é o tempo, mais ou menos, que a pessoa que não tem nada de doença, enfim... ali nós temos as imagens, ó. Pode colocar, diretor, por favor. Obrigada. Isso aí, olha só, isso é uma córnea que a gente está vendo de perfil. Então, você consegue perceber que ela é bem abaulada, tá? Então, essa é uma córnea doente, uma córnea com ceratocone. O normal seria, quase, a gente não veria esse encurvamento, esse biquinho assim tão intenso, sabe? Bem em forma do cone, olha aqui essa. De novo, aqui a gente consegue ver ela bem. bem pontudinha, né? É essa parte transparente que cobre o colorido dos nossos olhos, que é a principal lente do nosso olho, e esse biquinho é que gera a distorção da visão.
Legal. Essa imagem é do crosslinking, que é esse tratamento que eu falei que a gente faz num paciente, que a gente descobre o ceratocone, percebe que esse ceratocone está progredindo. Então, é um tratamento a laser para endurecer, para fortalecer essa córnea e a gente evitar essa progressão. Então, ele não cura o ceratocone, mas ele evita a piora da doença. Olha que legal esse ali. E aí a imagem da campanha, né? Eles têm esse slogan que esfregar e coçar os olhos pode ser muito prejudicial à visão, mas a má informação, a desinformação é mais perigoso ainda. Então, às vezes, a pessoa coça por mania, porque não sabe. É o que a gente estava falando. Isso, e pode estar comprometendo realmente a saúde ocular, né? Pode prejudicar ainda mais. Isso aí é uma imagem de como um paciente com ceratocone avançado enxerga. Então, percebe que onde tem luzes, ele tem uma distorção muito maior, né? Uma perda de nitidez. É como se ele visse tudo com sombra, né? Realmente fica bem complicado. Fica tudo embaçado. A gente fala dessa questão da mania de coçar, né? Tem pessoas que tem a questão da alergia e também tem a mania de usar o colírio. Um colírio lubrificante, não sei agora se posso falar, um Moura Brasil, né? Conheço muitas pessoas que têm essa mania de usar o colírio para qualquer coisa. Então, daí a gente está falando de dois tipos diferentes de colírio. Um colírio lubrificante, ele tem ele tem o objetivo de substituir a nossa lágrima, né? Ou de melhorar a qualidade da nossa lágrima. O Moura Brasil, muita gente pensa, não sei se eu posso falar, mas muita gente pensa mas que é um que colírio usam, lubrificante. Né? Eles chegam, é aquele azulzinho, doutora. Isso. Mas ele não é um colírio lubrificante, ele é um colírio vasoconstritor. O que significa isso? Ele vai deixar o seu olho branco. Então, às vezes, você dormiu mal, trabalhou muito, ficou muito no computador, pingou aquele colírio, o colírio está vermelho, você pinga aquele colírio, realmente ele fica bem branquinho, mas ele não está lubrificando. Ele está diminuindo o calibre dos vasos sanguíneos, e então eu costumo dizer que ele faz uma maquiagem. Se você for usar eventualmente, não tem problema. Mas para uma pessoa que usa com frequência, quando você diminui o calibre desses vasinhos, você diminui a oxigenação para o seu olho. Então, a médio prazo, você vai aumentar a rede de circulação colateral e o seu olho pode ficar até mais vermelho. Você vai estar comprometendo a irrigação sanguínea ali do teu olho, né? Então, por isso que não é um colírio seguro para se fazer uso contínuo. Hoje em dia, mas e o colírio lubrificante tem alguma restrição? Não tem restrição, mas a gente vai ver por que a pessoa está usando, né? Porque não necessariamente você vai estar causando, tratando pode ser um problema no canal lacrimal, enfim. E assim, o colírio lubrificante tem uma série de opções, né? De tipos diferentes, com conservantes diferentes. Então, usar uma vez, usar eventualmente, foi à praia, entrou areia, irritou o olho, ok. Mas também uma pessoa que usa muito, muitas vezes ao dia, às vezes o próprio conservante do colírio pode gerar alguma toxicidade. Sim. Então, é importante não fazer esse uso assim irrestrito, sem alguma orientação. Tá? Mas não costuma ser um colírio que vai te ser prejudicial, tá? Os lubrificantes, que são diferentes desses azuizinhos. Né? Totalmente. Tenho certeza que muitas pessoas não sabiam disso, né? Porque, nossa, aonde você vai, você encontra, às vezes, as pessoas têm mania de comprar esse colírio, né? Doutora, o tratamento, então, para o ceratocone, a cirurgia, o que mais que é feito com relação ao tratamento? Então, eu acho que o que revolucionou realmente o tratamento foi o crosslinking, porque a gente tem a possibilidade de parar a doença. Eu brinco com meus pacientes que a gente vai congelar a córnea do jeito que ela está e não vai piorar mais. Nossa, bem interessante, né? Então, não é um tratamento, de novo, que vai curar ou que vai melhorar a visão, mas ela estabiliza o problema. Uma vez que a gente estabilizou o problema, que ele não vai mais piorar, não vai mais progredir, aí a gente vai melhorar a visão do paciente, né? Vai fazer essa pessoa enxergar bem. Para ela enxergar bem, às vezes só o óculos é o suficiente, às vezes a lente de contato rígida, então uma lente mais durinha, ela achata aquele biquinho que a gente viu ali e a visão melhora muito, a qualidade de visão fica realmente muito superior. Existem o implante de anel, que a gente coloca dentro da córnea também para diminuir esse biquinho. Muitas vezes, depois do anel, o paciente também vai precisar de óculos, também vai precisar de lente. Não é um tratamento refrativo, né? Não é um tratamento para corrigir grau. Em últimos casos, os quadros mais avançados, que não responderam bem aos outros tratamentos, a gente vai pensar no transplante de córnea. O crosslink pode ser... todos os pacientes são pacientes que podem ser usados? Que podem usar?
fazer o crosslink? Não, então a gente só vai indicar se a gente tem a evidência de progressão. Então, porque tem paciente que tem um ceratoconezinho leve, que não está piorando, então ele não se beneficia do crosslink. Sim. E tem alguns critérios, assim, também tem que ter uma espessura mínima de córnea, tem uma visão mínima para a gente poder realmente indicar. Mas como a gente consegue, hoje em dia, fazer diagnósticos bem precoces... Ainda bem, né? O índice de crosslink realmente é bem alto. Legal. A senhora falou da questão das cirurgias refrativas. As pessoas que têm o ceratocone podem fazer cirurgia para correção de grau? Assim? Não podem. Então, essa é uma das contraindicações para essa cirurgia laser, né, que corrige grau, é o ceratocone. E é super comum, às vezes, na investigação, o paciente que chega lá porque quer fazer uma cirurgia refrativa, a gente vai fazer os exames para ver se esse paciente pode ser submetido à cirurgia, se está tudo bem, e a gente descobre um ceratoconezinho ali adormecido. Então, infelizmente, é uma das contraindicações. Olha. A cirurgia refrativa, ela afina a córnea, sabe? Então, a gente acaba gerando um enfraquecimento, que é um enfraquecimento controlado, mas numa córnea que já é mais frágil, isso com certeza não dá certo. Hoje em dia, qual é a senhora trabalha com cirurgias também, né? Qual é a cirurgia que é realizada, que é mais realizada dentro da oftalmologia, assim? Qual é o problema que a gente tem que é mais comum? Eu acho que a cirurgia mais realizada é a cirurgia laser, a cirurgia mais realizada no mundo, né? A cirurgia para correção do grau, a gente chama de LASIK ou PRK. É uma cirurgia muito segura. Hoje em dia as pessoas estão fazendo mais, né? Porque eu acho que tinha um medo muito grande das pessoas de fazerem. Vou fazer, vou ficar cega, vou fazer, não vai adiantar. Porque também muitas pessoas faziam e não adiantava, né? Ou, enfim, vai com uma expectativa e sim, então outra. Essa palavra eu gosto muito de usar, expectativa, né? A gente sempre precisa alinhar a expectativa com o resultado que a gente pode entregar. Então, esse paciente vai ser criteriosamente avaliado para ver se ele vai ter sucesso, se ele pode ser submetido à cirurgia e o que a gente vai conseguir de resultado, né? Mas, de uma maneira geral, para um paciente que tem os exames todos normais, é uma cirurgia muito segura e com um resultado muito satisfatório, assim, né? Então, quem busca essa independência do óculos realmente acaba ficando muito feliz, muito Ótimo. feliz. Muito Sim. bom. Quem faz, né, não super recomenda. Falando em óculos, né, teve também uma das questões que foi falada para a gente, foi levantada essa questão da questão de se você não usar o óculos, você vai aumentar o grau, né? Então, ficar sem usar, ou é obrigatório usar, ou, enfim, todo mundo tem um grau. Esse é um grande mito, né, dentro da oftalmologia. Então, usar ou não usar o óculos não vai determinar a progressão do seu grau. É claro que quando você está com óculos, a sua visão vai ficar mais nítida, você não vai ter dor de cabeça, você não tem que fazer nenhum esforço. Então, isso é muito positivo. Mas o fato de você não usar não vai fazer com que seu grau se agrave, né? Aquela conversa que as mães falam, olha, usa o óculos, senão o seu grau vai aumentar. Sim. Não, o grau ele vai aumentar ou não, mas não depende do paciente, né? Eu sempre falo isso também, porque às vezes o paciente chega lá com uma queixa, a gente descobre um pouquinho de grau, mas não está incomodando, não é aquela queixa, ele tem dificuldade para perto, apesar de um pouquinho de grau de longe, então ele só vai fazer o óculos para longe se realmente para dirigir ele tem dificuldade, se para assistir uma televisão, ver uma legenda, ele vai sentir dificuldade. O fato de não usar não agrava o grau. Muitas pessoas acham isso, né? Imagina, coitado daquele adolescente míope que está sempre usando bem direitinho, o grau sempre aumentando e ele sempre se sentindo culpado, né? Achando que não fez algo, né? Não fez o dever de casa direito. Não é ou assim. às vezes usar um óculos para não ter problemas futuros. Para não progredir. Não Infelizmente, progredir. também não, né? Então, usar o óculos não vai impedir a mudança do grau. O que determina a mudança do grau é o crescimento do olho, então o aumento do comprimento do olho e a mudança da curvatura da córnea. Então, por isso que a gente vê muito... São vários fatores. Vê muito na adolescência, enfim, porque o olho está crescendo, está mudando de formato e é por isso que o grau costuma mudar mais nessa fase da vida. Ótimo, legal. Vamos lá. Tá. Oi, boa noite, Ana Risa, tudo bem? Colocou aqui. Hoje eu vim te ver, Gi. Obrigada por estar aqui. A Ana Risa comentou assim, sou míope. Isso pode agravar para o ceratocone? Não. É muito comum o paciente com ceratocone ter miopia, mas a miopia não é fator de risco para o ceratocone, tá? Então, quando o paciente vai fazer um exame de rotina para ver qual é o grau que ele tem, no exame a gente já consegue ter uma suspeita se aquilo é ou não uma doença ou se é só um grau realmente a ser corrigido, tá? Mas só o fato de ter miopia não é fator de risco nenhum para desenvolver o ceratocone. O pessoal em casa.
Aliviado. A miopia é algo bem comum, né? É muito comum e a gente diz que depois dessa pandemia, até, né, esses novos hábitos têm se vivido uma epidemia, uma pandemia também de Meu Deus, é miopia. mesmo? A estimativa é que até 2050, mais da metade da população do mundo seja míope por conta dessa nossa exposição excessiva às telas, à visão de perto, diminuir a atividade ao ar livre. Então, realmente é uma preocupação real que a gente tem, especialmente com as crianças, né? Sim. E como que a gente faz para prevenir a miopia? Então, a miopia tem uma questão genética, e aí Sim. o que é genética a gente não consegue modificar, mas essa questão dos hábitos é muito importante a gente ficar atento, especialmente, então, quem tem filhos, quem está ainda com aula online. Uma dica que eu dou, que eu acho que funciona muito, ajuda bastante, é espelhar a imagem do computador ou do celular ali de quem está fazendo aula online na televisão, porque isso simula um ambiente escolar, né? A criança não fica ali olhando para perto tanto tempo, ela tem uma visão mais de longe. As telas cada vez menores, né? Sim, e as crianças expostas cada vez mais cedo e por períodos mais prolongados. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Os pais, mães, avós, enfim, quem tem convívio com criança, de, na medida do possível, diminuir a exposição das crianças a essas telas e estimular que elas brinquem ao ar livre. Então, não é só não ficar usando a visão de perto, mas sim ter o contato com a radiação ultravioleta e estimular que ela olhe para longe, olhe para o horizonte. Tá? Isso é bem importante. Nossa, bem legal isso aí. Teve uma questão que foi, fugindo um pouquinho desse assunto, né? A questão sobre olhos vermelhos, né? Que você falou do colírio, né, o Moura Brasil, mas uma pessoa falou que ela está sempre com o olho muito vermelho e ela usa o colírio lubrificante para isso. Então, eu lembrei aqui que ela tinha me perguntado para a gente, mas acho que já sanou a dúvida com relação ao Moura Brasil. Então, o Moura Brasil vai deixar o olho branco. Pois então. Mas a gente não necessariamente Mas ela usa só o tratando lubrificante, a ela causa. fala. O importante é a gente saber por que esse olho está vermelho. Será que ela tem uma alergia? Será que tem uma conjuntivitezinha aí? Será que ela só tem realmente mais vasos sanguíneos e por isso, quando a gente olha para aquele olho, o aspecto dele está mais avermelhado? Será que tem alguma inflamação mais grave? Então, o importante é saber o porquê. Um ressecamento pode realmente deixar o olho vermelho e aí o paciente se beneficia, sim, do colírio lubrificante. Mas é importante saber a causa, né? Sempre. Eu tive momentos que eu tive que usar porque o olho ressecava demais, assim. Aí, às vezes, embaçava, não era um embaçado, eu estava achando que estava com algum problema, enfim. Quando eu vou fazer o procedimento até de pálpebra, quando eu vou fazer a micropigmentação, eu foco muito ali, sabe? E aí eu senti que, tipo, às vezes estavam... Não é que embaralha, mas parecia... Até eu descobri que era o ressecamento, mas né? pode embaralhar mesmo, Gisele. Então, assim, qualquer atividade que a gente faça, que a gente fica muito concentrado, normalmente a gente pisca menos, a nossa lágrima evapora e isso vai dar tanto sintomas irritativos, ardência, sensação de areia, quanto borramento visual. A superfície lacrimal é a primeira superfície óptica do nosso olho. Imagina que é a primeira lente do seu olho. Então, se o olho resseca, você vai ver borrado, tá? Então, por isso que a gente, às vezes, para e pisca e aperta e abre e fecha os olhos. Quando você faz isso, você está lubrificando naturalmente, reestabelece a visão e o teu conforto. Mas, às vezes, a gente precisa realmente da ajuda de algum colírio. Hoje em dia, com essa questão, né, das telas, né, a gente... Qual o principal fator que, assim, que pode prejudicar a questão da luz do celular, né? Porque que é uma luz mais para azulada, né? Isso. Então se fala muito isso sobre a proteção em relação à luz azul, né? A luz azul, ela bloqueia um hormônio que a gente produz, que é a melatonina. E a melatonina é um hormônio que está relacionado com o controle do nosso ciclo circadiano, que é o ciclo do sono e da vigília. Então o sol, ele emite essa luz azul, tá? Mas à noite a gente não tem sol. Então, teoricamente, à noite a gente não deveria se expor a essa luz para que esse hormônio seja produzido e a gente tenha um sono tranquilo, um sono reparador. Então, quem fica muito nas telas, especialmente à noite, independente se é tela de celular ou do computador, as próprias luzes brancas, luz de LED, tem essa luz azul também. Então, essa pessoa pode ter um bloqueio da melatonina e ter dificuldade de pegar no sono, ter insônia, ou então até dorme bem, mas não tem o sono reparador. Isso vai influenciar na fadiga, né? Então, Sim, esse é o perigo, isso é o que está comprovado em relação à luz azul. Tá? Imagina nessa pandemia o que foi. Porque, assim, até as crianças, eu sei porque o meu pequeno tem 4 anos, e assim, a gente tenta, né, regrar, mas tem horas que não dá, não tem mais para onde fugir.
Às vezes nem lá fora brincar não quer. E na pandemia forte mesmo, ainda ficou tudo parado, muito difícil você não, né, colocar a criança, ficar um pouco mais no celular. Muito difícil, foi um desafio, né, Um para todo mundo. desafio. Então, assim, a gente fica sempre prestando atenção para ver se dá algum sinal, né, de dificuldade. Quais esses sinais que podem ficar mais, a gente prestar mais atenção, assim, com relação à dificuldade de enxergar, né? Em que a gente relação às possa, crianças, em você relação quer às saber? crianças. Então, em relação às crianças, eu chamo atenção para duas coisas. Primeiro, nem todas elas vão manifestar algum comportamento que te chame a atenção, sabe? Então, é claro que uma criança que é míope, ela vai ver bem de pertinho, ela vai ficar grudadinha ali na tela da televisão, ela gosta de desenhar e ela não gosta de brincar, de correr. Isso é um sinal importante, mas nem toda criança manifesta esse tipo de sinal. Então, a minha sugestão é que você não espere um sinal para levar o seu filho ao oftalmologista. Então, é importantíssimo fazer um exame de rotina na criança pequena, porque a criança pequena ela está em fase de desenvolvimento visual. E se nessa fase ela tiver algum problema, isso vai comprometer a capacidade dela de enxergar no futuro. Tá? Mas se a gente for buscar, então, esses comportamentos, esse é um comportamento típico de uma criança que tem miopia. Então, ela fica muito próxima e não gosta de brincadeira de grupo, coletiva. O estrabismo, né? Quando o olho está tortinho, isso é uma coisa que os pais têm que sempre observar. E em relação às telas, o que a gente sugere? Então, criança com menos de 2 anos que não se exponha, de 2 aos 5 anos, 1 hora ao dia. A gente mudou isso completamente na pandemia, especialmente a gente teve que colocar essas crianças muito mais tempo, né? Mas na medida do possível. Quando não for possível, a sugestão é que a cada 20 minutos de uso de tela, essa criança, então, olhe para longe por 20 segundos. Tá? Isso relaxa essa musculatura que ajuda ela a focalizar para perto e diminui as chances dela ter essas progressões, essas induções de miopia. Interessante. Vou pedir licença para você, vou lá falar dos meus patrocinadores, mas na volta eu quero lembrar de falar sobre a questão do estrabismo, porque é uma coisa que tem muitas dúvidas também, né? E há muitas mães, quando a criança nasce, né, fica com a preocupação do olho juntinho. Então, depois a gente vai falar sobre isso. Tá ótimo. Vamos lá, fica à vontade aí. Gente, vamos falar um pouquinho aqui, mais um pouquinho sobre os nossos parceiros. Vocês estão gostando do assunto de hoje à noite? Gente? Muitas dúvidas. Tenho certeza que está sendo bem esclarecedor para vocês também, gente. Então, vamos lá falar sobre os nossos parceiros. Dando aí, né, prosseguindo com os nossos parceiros do mês de junho, mês aí dos namorados, né? Eu quero falar sobre a Casar ou Badalar, a loja de aluguéis de vestidos, gente, um mais lindo que o outro, para qualquer ocasião. Casamento, renovação de votos, ensaios, festinha não está acontecendo, mas se você precisa de uma roupa mais de festa, também você vai encontrar lá na Casar ou Badalar. Então, aluguéis de vestidos para qualquer ocasião. Um beijão para você, Tati. A Help Drones fez as imagens aí do nosso ensaio, né? E as imagens aéreas do ensaio. Então, na Help Drones, você vai encontrar esse serviço e também a assistência técnica para drones. Então, lá você vai conversar, acessa o @ da Help Drones, você vai conversar com o Rodrigo lá, e o Rodrigo também faz essas imagens aéreas. Eu sei que ele também está com parceria aí com a Valéria para ensaios, então, vem muita coisa legal por aí. Muito obrigada aí, Rodrigo, pela sua parceria também. Na Empório do Aço, você vai encontrar todas as joias que são feitas com aço. E também, sei que vocês gostaram muito, né? A gente fala sempre aqui da aliança, que a Empório do Aço, né, eles entraram como nossos parceiros. E essa aliança diferentona aqui, muitas pessoas, né, estão perguntando de onde é e elogiando, né? Então, na Empório do Aço você encontra essas joias diferenciadas, né? Em ouro, em prata também, né? Às vezes o aço, mas com detalhe em ouro, com detalhe em prata. Então, assim, uma coisa mais linda que a outra. E também tem corrente, pulseira, tudo que você precisar nesse sentido com relação a joias. E se você quer um produto que tenha mais durabilidade, o aço está aí, né, gente? Cada vez com um design mais bonito. Então, vale a pena vocês conhecerem o Empório do Aço. A Ana, gente, olha só.
eu convido vocês a acompanharem aí, né, as redes sociais da Valéria, as redes sociais da Ana. A Ana já esteve aqui no programa. A Ana trabalha com lingeries sob medida. Esse mês de junho, a Ana teve muito trabalho aí, porque, olha, uma mais linda que a outra. E elas fizeram um ensaio agora de lingeries, voltadas para a linha plus size, para todo tipo de corpo, sob medida vai ser feito exatamente como você quiser e da cor que você quiser. E olha, um conforto que nem parece que você está com uma lingerie. Então, vale a pena vocês conferirem lá. Além da qualidade, né, gente? Qualidade do tecido, porque é uma peça de roupa que a gente precisa ter conforto. Então, com certeza, vocês vão encontrar lá na Ana's Lingerie. Dona Inês, né? Dona Inês e seu Jairo, lá da Bem Eventos. Gente, um casal sensacional. Gente, eles renovam os votos de casamento a cada 5 anos. Olha que maravilhoso, que exemplo a ser seguido. Além deles serem umas pessoas, olha, maravilhosas, de uma energia incrível. Eles estiveram conosco, né, no nosso ensaio aí da renovação de votos e estão aqui nesse mês de junho para também mostrar o seu trabalho de cerimônias, né? Cerimônias de renovação de votos, de casamento, agora com essa linha, com essa pegada mais intimista. Eles fazem eventos corporativos. Olha, tudo que você precisar para o seu evento, lá na Bem Eventos, vocês vão encontrar, tenho certeza. A Pamprisca, hoje, a saia de hoje vem diretamente de São Paulo, lá da Pampris, que é a Pamela maravilhosa. Ela, que é nossa parceira aí, está disponibilizando um cupom de 20% de desconto. Você vai colocar lá no final. Muito mais bela quando você for fazer a sua compra lá. Ela está com uns lançamentos lindos, gente, de vestido longo e de manga longa agora para o inverno, que vocês vão adorar. Essa saia eu super amei. Muito obrigada aí, a Pamela, pela sua parceria. E convido vocês a conhecerem a loja e, se forem comprar alguma pecinha, a nossa audiência tem 20% de desconto. Coloca lá, cupom muito mais bela. Tá bom, gente? A blusa de hoje é lá, olha só, hoje eu estou São Paulo e Rio de Janeiro. A blusa veio diretamente do Rio de Janeiro, lá da loja Mimos da Nanda, Fernanda Rodrigues, que é a proprietária. Ela é uma parceira de muito tempo que eu tenho. E essa blusa linda, com esse design maravilhoso, é lá, da Mimos da Nanda. Ela envia para todo o Brasil, assim como a Pamela da Pampris, que também. Tá? Então, comprar pelo site, comprar pela internet, super confiáveis aí. Então, seguem os arrobas dela e confiram todas as novidades aí de modinha. No Instituto Gisele Lebrante, gente, olha só, eu quero convidar vocês para seguirem lá o Instituto, tem muitas novidades, tudo do mundo da micropigmentação, curso de design de sobrancelhas, para você que está entrando na área da beleza, você está, nesse momento, precisando se reinventar. Tem uma oportunidade ótima esperando por você, que é o curso Eyebrow Design 2.1. O curso está com preço super acessível, pensado especialmente para esse momento que estamos vivendo. E é uma área que vem crescendo cada vez mais, além de te dar liberdade de horários, né? Independência financeira. Então, vale a pena. Entre em contato comigo, tenho certeza que vai ter um curso ideal para você reiniciar aí, né, nesse momento. E também os cursos da área de micropigmentação, para você que já atua como design de sobrancelhas, ou trabalha com sobrancelha, aplicação de rena, enfim, você pode entrar na área da micropigmentação, que também é uma área que vem crescendo cada vez mais. Então, cursos de todos os módulos de micropigmentação, temos aí. E também convido vocês a acompanharem, que logo, logo vai vir uma novidade, um lançamento da grife Gisele Lebrante aí. Eu estou louca para contar, mas não posso contar. E também um tratamento que foi lançado ontem, mas a partir de amanhã vocês já vão ter lá nas redes sociais do Instituto, que é o Health Lips, que é um tratamento para hidratação dos lábios, uma hidratação profunda, com uma durabilidade um pouco maior do que aquela que você apenas passa um gloss com ácido hialurônico, enfim. Então, é uma técnica com uma caneta pressurizada, onde ela vai atuar no lábio mais ou menos por uns 3 meses. Então, uma hidratação profunda. Para esse momento que a gente está vivendo agora, né, de inverno, que resseca bastante o lábio, olha, eu fiz no meu lábio ontem e amanhã eu vou postar lá na rede social do Instituto para vocês conferirem como que foi.
Gente, é isso. Muito obrigada aí pelos nossos parceiros, né? Convido você que está assistindo, que tem a sua empresa, seu produto e queira mostrar aqui no nosso programa. Entre em contato com a nossa equipe, tenho certeza que vocês vão adorar a visibilidade que vai ter aqui do seu produto, da sua empresa. Enfim, estamos aqui à disposição. Muito obrigada aos nossos parceiros. Então, agora eu vou lá continuar conversando com a doutora Débora. Doutora, falando, então, voltando a falar sobre a questão do estrabismo, é normal as crianças, então, quando nascem, terem essa impressão de estrabismo, né? Primeiro, antes de tudo, o que é o estrabismo? Porque a gente está falando, mas tem pessoas que não sabem o que é. O estrabismo é o famoso olhinho torto, né? Quando a criança é vesguinha, que aquele olho parece que os dois não estão retinhos. Isso é o estrabismo, né? No bebê, isso realmente é muito normal. Então, quando o bebê nasce, ele ainda não tem um controle sobre a musculatura que deixa o olhinho reto. Então, é claro que aquele bebê que nasceu e não mudou o padrão do olho, então todo dia um tá centradinho e o outro tá tortinho para dentro, mesmo sendo muito novinho, isso não é uma coisa normal, tá? O normal do bebê é aquele olhinho que cada hora tá de um jeito. Você mostra um brinquedinho e a criancinha ela não consegue olhar retinho, ela não fixa. Isso é bem normal. Geralmente com 3 meses o neném começa a fixar, começa a conseguir seguir mesmo. Depois dos 6 meses ele já tem controle sobre essa musculatura. Então depois dos 6 meses qualquer desvio do olho, qualquer olhinho que não está centrado, não interessa se é para dentro, se é para fora, se é para cima, se é para baixo, isso é estrabismo, isso precisa ser avaliado com urgência. E aí é feito o quê? É cirurgia? Primeiro vai ser tentado buscar a causa, né? Se é só realmente um problema na musculatura ou se a criança tem alguma outra coisa. Porque, por exemplo, uma criança que tem uma catarata congênita, às vezes aquele olho, por não estar enxergando, ele não foca. Então, ele fica perdido, ele fica com aquele olhar vago, tá? Então, primeiro tem que ser visto se ele tem alguma coisa, algum tumor, uma catarata, um glaucoma, qualquer outra coisa. Descartado qualquer patologia, vai ser visto se essa criança tem algum grau. E antes até de fazer cirurgia, vai ser proposto um tratamento com tampão. Vocês já devem ter visto as crianças com tampãozinho no olho. O objetivo do tampão não é deixar o olho reto, mas é estimular aquele olhinho que está torto a fixar e enxergar. Então, a gente tampa o olho bom para aquele olho que está desviado focar e a criança aprender a enxergar, né? E a cirurgia, realmente, a cirurgia é para corrigir a musculatura, para esse olho ficar retinho. Mas se a criança não enxerga bem, então, se ela tem a catarata, por exemplo, e não foi tratada a catarata, não adianta mexer no músculo, porque esse olho vai ficar reto e depois ele vai desviar de novo. Então, primeiro tem que ser visto qual é a causa, tratada a causa, vai se corrigir o tortinho com cirurgia, e aí se tratar a ambliopia, que a gente chama. Ambliopia é esse olho preguiçoso, né? Então, esse olho que não aprendeu a enxergar. Então, a gente tapa o olhinho bom para aquele olhinho que não enxerga direito aprender a enxergar. E por isso que eu te falei, Gisele, da importância da criança fazer consulta, dos pais levarem as crianças em consulta precoce, porque esse tratamento da ambliopia, esse aprender a enxergar, só acontece até os 7 anos de idade. Então, depois disso, se a gente descobre um problema, a gente pode até corrigir o problema, mas a gente não consegue melhorar a capacidade de enxergar dessa criança. Às vezes, tem mães que falam, ele está com o olho preguiçoso, né? Esse é o famoso olho preguiçoso, né? Então, mas o olho preguiçoso, quando é descoberto bem precoce, ele tem tratamento e tem melhora. É super difícil, né? A gente sabe que é um desafio para os pais, para as crianças, o tampão, tem toda a questão do bullying na escola, enfim. Mas a gente tem diversos casos, assim, das famílias que conseguem... É bem comum, né? Assim também de ver. E que conseguem superar essa dificuldade, porque é realmente uma dificuldade, e essa criança vai enxergar normal, né? Depois vai ser um adulto com uma visão normal. Com certeza. Falando um pouquinho sobre essa questão de musculatura, quando foi até uma questão que foi levantada também essa semana, essa questão do olho quando ele treme, o olho cansado, né? A gente fala que o olho está cansado. Por que acontece isso? Onde acontece? É realmente muscular? É muscular, mas é na musculatura da pálpebra, então dessa pele que está ao redor dos nossos olhos, né? Muito comum realmente quando a gente está muito cansado, muito estressado, é como se fosse um espasmozinho dessa musculatura, uma cãibrazinha. E começa de um lado, vai para cima, vai para o outro lado, e geralmente a gente vai fazer isso, pedir para a pessoa relaxar e descansar e dormir melhor. Claro que se a pessoa tem um grau que não está corrigindo, isso aí também pode levar a um cansaço, uma fadiga e gerar esse tipo de tremor. Mas na imensa maioria das vezes não tem nenhuma repercussão maior e a principal causa é o estresse. É o cansaço, o estresse. O olho está estressado, até o olho fica estressado. Até o olho. E vamos falar um pouco sobre lente de contato, né?
Por que as pessoas têm tanta dificuldade, né, em deixar do óculos e ir para a lente? O que é melhor? Existe uma coisa melhor que a outra? Como que é isso? Eu sou uma entusiasta em relação à lente. Eu adoro lente de contato. Eu não acho que as pessoas têm dificuldade. Eu percebo que talvez elas tenham dificuldade de fazer tudo como manda o figurino, assim, né? Então eu sempre brinco assim, a lente tem que ser mais regrado, né? Tem que ser super regrado. A lente de contato, ela é um corpo estranho no teu olho. Então, para que isso não te gere nenhum problema, para que isso seja realmente só positivo, é importantíssimo o paciente seguir todas as regras de descarte da lente, da quantidade de horas de uso, da hidratação do olho, de revezar com óculos. Então, o paciente que tem lente, é super importante que tenha um óculos também, de fazer uma adaptação de lente. Então, na lente de contato, não é só o grau que importa. O olho tem uma curvatura. Então, se você colocar uma lente que está muito apertada, isso vai gerar um problema. Uma lente que está muito frouxa vai gerar outro tipo de problema. Então, é importante a gente conhecer esses detalhes para escolher a lente mais adequada para cada pessoa, né? A lente de contato em graus mais altos, especialmente de miopia, costuma dar uma visão melhor até do que a do óculos. Por isso que as pessoas se empolgam tanto, porque só da gente eliminar aquela distância da lente do óculos para o olho, isso dá um ganho de visão. Tem a questão do campo de visão que amplia bastante. Então, realmente, a lente é super interessante, mas é muito importante usar com cuidado, seguindo todas as regras, para não ter nenhuma infecção. E tem que ter toda uma questão de higiene também, né? Com certeza. Então, é um corpo estranho. Imagina, se aquilo estiver contaminado, a contaminação está direto no teu olho e pode realmente comprometer a saúde ocular, pode gerar úlceras gravíssimas, levar à cegueira, enfim. E aquelas lentes coloridas? Então, a lente de colorida, ela tem que ter o que muita gente usa, né? o mesmo cuidado de uma lente de grau. Mas ela não prejudica? Ela não prejudica se ela for adaptada. Então, assim, mesmo que você não tenha grau, mas você quer usar uma lente colorida, sim, você vai lá, vai conhecer a curvatura da tua córnea, a gente vai escolher a curva da lente baseada na curva da tua córnea. Isso quando é feito com o oftalmologista, né? É por isso que a gente fala dessa importância, assim, então, porque Né? não é só colocar, existe uma medida, sabe? Claro. Então, assim, se feito direitinho, ela não prejudica, tá? Ela não vai atrapalhar a visão, mas, de novo, tem que ter todo o cuidado com a hidratação, de higiene dessa lente, com o período certo de descarte e com essas medidas da lente para que ela realmente fique adequada para o teu olho. Seguindo tudo isso direitinho, ela não prejudica. Ótimo. Eu estava lembrando Você não aqui. precisa, né? Então, não. Eu estava lembrando aqui que quando eu trabalhava com cirurgias, trabalhava com cirurgias, a cirurgiã, não, gente, eu instrumentava, né? As pacientes chegavam e, quando ia fazer cirurgia de catarata, pediam para o médico colocar, mudar a cor do olho, né? Mudar a cor do olho. Puxando um pouquinho sobre esse assunto, e o meu diretor já está me falando que a gente já está com o horário acabando, mas tem muitas pessoas que ainda têm essa curiosidade ou essa vontade, enfim, de fazer a mudança da cor do olho. Até foi também uma questão que essa semana foi falado também. Existe essa possibilidade? Então, não. Tá? A cor do olho ela é dada pela íris. A íris é a parte colorida do nosso olho e a quantidade de pigmentos que a gente tem na íris é que vai determinar um olho mais claro, um azul, um verde, ou um castanho, ou um olho preto. Tá? Sim. Não tem como mudar. Existem algumas pessoas, eu chamo de aventureiros, assim, né, que fazem alguns implantes dentro do olho, que mexem na córnea, e isso vai dar um aspecto de mudança de cor, mas isso é muito arriscado, porque a íris ela tem outras funções também, então a gente não pode comprometer essas funções pela estética. Então, quem tem vontade de mudar a cor do olho, coloca uma lente colorida, coloca uma lente, conversa né? com o seu oftalmo, faz uma adaptação de lente, mesmo que você não tenha grau, pode ficar legal, fica legal sim, e não vai colocar em risco a saúde do teu olho. Só mais uma questão, então, antes de acabar. Por que o olho claro tem essa fotossensibilidade, né? Meu Deus do céu, qualquer claridade já é difícil. Né? Justamente por ter menos pigmento, né? Então a luz penetra mais. Mas eu sempre falo assim, não é só a cor da íris, tá? É a cor também da retina, lá do fundo do olho. Então, geralmente um paciente que tem um olho claro tem uma retina também pouco pigmentada, então ela é mais excitável, então por isso que o paciente tem mais essa sensibilidade. Mas acontece também no paciente com olho bem castanho escuro, de ter essa sensibilidade também, porque tem uma retina mais clarinha. Então, a principal causa da sensibilidade é a pigmentação da retina.
Mas olhos mais claros costumam ter retinas porque também a gente mais acaba sempre associando, né? É uma dificuldade. Gente, olha só, teria muitas questões aqui para falar com a doutora. Já estamos com o nosso tempo, né, quase acabando. Queria te agradecer imensamente assim por trazer tanta. Eu sei que foi muita informação, né? A gente queria sim conscientizar as pessoas para a prevenção do ceratocone. Vocês viram o quanto foi válido, né? Tudo que a gente soube aqui sobre o ceratocone, acho que muitas pessoas não sabiam, e trazer essa informação. Acho que tem muita coisa dentro da oftalmologia que as pessoas desconhecem, porque também não é muito divulgado, muito falado. Tão específico, né? Exato, é muito específico. Então, te agradeço e deixo as portas do programa abertas aqui para você voltar a falarmos sobre outros assuntos também, assuntos que você acha interessante, né, para o público. E quero pedir para você deixar suas redes sociais aí para o pessoal acompanhar, porque o Instagram dela é bem assim, tem muita informação importante lá. Gisele, eu que agradeço a oportunidade, o espaço para a gente falar um pouquinho sobre oftalmologia. Acho que esse sentido, né, da visão é tão importante, todo mundo valoriza tanto, mas às vezes esquece de cuidar, né? Então é super importante realmente a gente cuidar da saúde dos nossos olhos também. Obrigada pela oportunidade, estou à disposição para quando você quiser conversar mais também. Com certeza. As minhas redes sociais, então, quem quiser, me segue no Instagram, eu costumo deixar ali algumas informações, dicas, enfim, sobre o dia a dia da oftalmologia, do consultório, das cirurgias e dúvidas que as pessoas, né, me mandam, dúvidas mais frequentes, @doutora_Débora, com H, _Ribas. Vou adorar receber vocês também lá na minha casinha. Ótimo. As pessoas que vocês que tiveram, ficaram com dúvidas, né? Pode entrar em contato aqui com a doutora lá pelo Instagram, enfim, com certeza ela vai tirar todas as de vocês. Vou ter o maior prazer em responder, com certeza. Ótimo. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, Gisele. Gente, vocês viram que legal, quanta coisa nova, quanta coisa importante que a gente precisa saber sobre os nossos olhos, né? Talvez a gente está deixando ele ali esquecidinho, né? Não dando muita importância, mas o simples fato de coçar o olho, olha onde pode levar. Então, assim, agradecer de coração aqui a presença da doutora e, né, trazer para a gente tanta informação sobre, né, os nossos olhos. Muito obrigada pela audiência de vocês também, pela interação, por enviarem as perguntas. Espero que a gente tenha, né, sanado as dúvidas de vocês. E obrigada pela audiência mais uma vez. Na semana que vem, terça-feira que vem, nós vamos receber mais uma mulher que faz a diferença na vida de outras mulheres. Vocês vão conhecer a tão falada aqui, nossa maquiadora oficial, a Bianca Guimarães. Ela que é curitibana, maquiadora, veio para a Floripa tentar a vida aqui. Gente, a história dela é muito legal, além que ela vai nos contar a importância da maquiagem para a autoestima da mulher e as transformações que ela anda fazendo aí através do seu trabalho, que é a maquiagem. Então, vocês não podem perder, vai estar muito legal e eu convido vocês para estarem com a gente aqui na próxima terça, no nosso horário marcado, 21h30. Então, esse foi o programa Muito Mais Bela, o universo feminino visto por quem faz. Um beijão da Gi. Sua TV, sempre com você.